Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina Motim e é uma honra estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Hoje damos início ao episódio Hackeando Cargos e Carreiras. A excelência da jornada começa aqui. Este é o podcast onde exploramos melhores práticas, insights para transformar carreiras e organizações. Além dessa troca incrível, será um momento único para mergulharmos na metodologia consagrada da Resolution, o SIGP, Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, que tem revolucionado a forma como empresas estruturam e gerenciam seus modelos de cargos, carreiras e performance. E eu tenho a alegria de dividir esse espaço aqui com Adriano Eli e Maurício Fole, que tem uma bagagem rica e contribuições valiosas para a nossa conversa. Vamos bater um papo, então? Vamos lá. Vamos lá, Marina. Vale lembrar que a Resotalks tem a parceria da HR Tech Fluid State. Então, preparem-se para uma troca enriquecedora e cheia de aprendizados. E vou iniciar já com uma pergunta, então, para a gente abrir o papo aqui entre nós. Nessas quase 3 décadas de atuação da Resolution no mercado de consultoria, ela sempre procurou evitar, né, em seus projetos de cargo e performance, o programa de chamar de cargos e salários. Tem algum motivo assim, especial para isso, Adriano? Perguntando para ti. Prazer estar aqui, Marina, conversando contigo sobre esse assunto que é tão caro para nós, né? Eu acho que sim, tem um motivo bem importante para a gente não falar de cargos e salários, né? Esse é o nome técnico que muitas vezes o nosso trabalho ele é percebido e contratado, né? Mas quando a gente vai fazer essa construção dentro dos nossos clientes e nos projetos, a gente toma muito cuidado, né? Para não orientar o cliente a não ter essa denominação, porque a gente entende que o nosso trabalho ele tem um alcance, né? Muito maior do que o cargo e que o salário, né? Então, a gente percebe que esse trabalho, ele ajuda a organização, né, a tratar, né, tecnicamente do cargo, da carreira e da performance, né? Então, a gente orienta as empresas, né, especialmente as áreas de RH, a olharem esse significado, né, esse tamanho maior que esse trabalho pode ter. Né? Dá uma amplitude maior do que simplesmente minimizar cargos e salários, né? Perfeito. Exatamente, e acho que quando a gente faz esse olhar maior, né, o trabalho tem um potencial gigante para a gente poder explorar, né, esse significado. A gente está falando de uma relação entre pessoas e organizações, né, então a gente quer ir além do cargo e do salário, né, a gente está falando dessa relação, né, entre, né, colaborador, organização e do potencial que isso tem. Perfeito. Muito bom. E o mercado, de uma certa forma, conhece bastante sobre carreiras em Y, já falando então em carreira, né? Na Resolution, vocês desenham também estruturas que lembram o W, o X. Qual é a diferença? Se pudesse explicar um pouco para a gente qual é a diferença entre elas. Legal, Maurício. tá bem. Prazer estar aqui, Marina. A gente gosta muito de olhar para as estruturas e desenhar conforme a demanda, a necessidade do cliente, né? Inicialmente, se a gente for voltar no tempo, existia muito a estrutura que era um I. A pessoa, para crescer na carreira, ela precisava sair de um cargo de assistente, analista, virar daqui a pouco um coordenador, um supervisor, um gerente, para talvez chegar numa posição de diretor. E a gente acabava, então, focando muito no papel da gestão, como sendo o único caminho único de crescimento, né? Com a medida que os anos foram passando e os modelos das empresas foram ficando mais complexos, se identificou o Y como essa possibilidade de ter uma trajetória ou de gestão, né? Então uma carreira de gestão, ou uma carreira técnica, com uma expertise técnica maior. Então começou a se utilizar, né, o famoso Y, que muitas empresas usam. A gente gosta muito de usar o próprio X, né, que seria uma derivação desse Y, então teria, né, mais uma perninha na base desse nosso desenho de estrutura, onde a gente está separando o que é uma área mais de operação daquilo que é administrativo, ou quais são aqueles 2 grandes eixos iniciais onde as pessoas ingressam na empresa. Então, eu consigo ter, talvez, né, um eixo mais administrativo e um outro mais operacional. Uma empresa com viés mais comercial, eu posso ter uma área de apoio ao negócio e uma área comercial na base. Então, ele nos ajuda a enxergar 2 possibilidades de ingresso e outras 2 possibilidades depois de crescimento. E o W é uma outra, né, possibilidade também de variar
principalmente a parte de cima da estrutura, quando a gente está olhando aí para um nicho que é ou uma empresa que tem uma especialidade, como, por exemplo, trabalhar muito por projetos, e aí tem um time específico para isso, empresas de tecnologia, então que desenvolvem mais uma pontinha core dentro do seu negócio, mas que não é propriamente dito uma área técnica nem a de gestão. Então, a gente pega, né, que é um conhecimento bem específico dentro dessa estrutura do W. Perfeito. Então, no final do dia, são possibilidades, né, de mostrar tanto para a empresa como um todo, para os gestores, para os colaboradores, como enxergar os caminhos que existem. E essa visualização, como ela é importante, né? Quando a gente consegue visualizar e ver que existe de acordo com o tipo do negócio, Sim. que daí se caracteriza bem a customização, o olhar para o negócio de portas de entrada, especializações, muito, muito bacana. Também eu noto que vocês chamam de mapa de competências, o que normalmente se conhece da clássica descrição de cargos, né? Por que o motivo de chamar de mapa de competências? O mapa ele é uma analogia que a gente utiliza, né? E a gente acha que ela é uma analogia muito didática para explicar, né, esse processo de desenvolvimento que o nosso trabalho, né, ele busca. Então, a gente não fala em descrição de cargo, a gente fala em mapa de competências, porque o mapa ele é o que tradicionalmente a gente utiliza, né, quando a gente quer sair de um ponto, né, de origem para chegar num destino. E tem uma trajetória. Então, o mapa ele vai nos ajudar nesse caminho, né? Então, o mapa ele é uma grande analogia que nós utilizamos, né, para a gente identificar quais são as competências que os profissionais precisam desenvolver nos seus cargos, né, para atingir a excelência do cargo. Então, esse é um motivo, né, que a gente utiliza mapa e não descrição. E o mapa também é uma referência de caminho, né? De quando a gente está perdido, a gente busca um mapa. Sim. Né? E a gente fala muito da questão das trilhas de carreira. Se eu tenho uma trilha a percorrer, eu preciso ter um mapa que me ajude, né, a encontrar esse caminho. Boa. Então, é uma boa analogia aí que a gente acaba utilizando. E esse mapa, até agora, nós não falamos de pessoas. E se fala muito isso também dentro dos projetos, né? Que na metodologia da Resolution é fazer com que as lideranças, durante esse processo e durante esse desenho do perfil, né, no mapa de competências, não pensem em CPF. Como é que é isso na prática? Assim, o que vocês percebem? Isso é fácil? Como é que isso se dá? Né? Qual o motivo metodológico e como é que isso acontece na prática? Sim, legal. Você estava comentando agora, né, sobre pensar nas pessoas, eu já veio na minha cabeça aqui, né? Não pensa no CPF. Né? A gente usa muito isso porque o que a gente acaba encontrando, né? Quando a gente entra numa organização, a estrutura dela normalmente tem alguma disfunção conectada ou com cargos, né? Que daqui a pouco se olha dentro da estrutura e diz, não, mas por que existe esse cargo aqui? Né? E quando ela é muito diferente, a gente percebe que foi uma forma de alocar alguém naquela posição que muitas vezes nem deveria existir. Né? Então, um exemplo clássico é, né, ele é um coordenador, ele é um gerente. Legal, qual é a área que né, ele é responsável por qual área? Que processos estão abaixo? Não, é só ele. Ele não tem equipe, ele não coordena gestão de orçamento nem nada, é só ele. Tá, mas então não precisaria ser um coordenador? Não, realmente a gente, né, acabou colocando como coordenador porque não tinha outra possibilidade. Então, quando a gente fala isso, né, de não pensa no CPF, é a gente poder entender essa etapa de, a partir do momento que a gente desenha a estrutura dos eixos de carreira, né, que nós estávamos falando anteriormente, de W, Y, X, e quando a gente olha isso na prática, olhando os cargos que vão estar dentro dessas trilhas. Quando eu olho para o cargo, eu deveria olhar o quê? Quais são as demandas que a minha organização tem e o que ela precisa para o futuro. Então, assim, e aí futuro a gente está falando 1 ano, 2. Não, né? Antes a gente falava futuro, pensava daqui 10 anos. Né? Está muito dinâmico. Então, assim, daqui 1 ano, 2, 3 anos, onde a minha empresa vai estar? Que estrutura eu preciso ter? Se eu pensar no CPF nessa hora, eu desenho o cargo exatamente para caber aquela pessoa que está naquela posição. Então, quando a gente fala não pensa no CPF, é nesse sentido. Neste momento, esquece as pessoas, desenha aquilo que é o importante para o negócio. A partir do que é o importante para o negócio, em etapas futuras, dentro da metodologia, nós vamos olhar para as pessoas sim, mas isso é mais para frente. Então, nesse momento o que eu preciso. Se a pessoa entrega ou não entrega, bom, aí é uma discussão futura.
Claro, e já provoca um desenvolvimento também. Perfeito. Né? Se a gente pensa no futuro, a gente também está dando propensão para maior crescimento, né? Perfeito. E depois, então, colocar as pessoas. Complementando esse ponto, eu acho que esse é um jargão que os clientes mais gostam também, né? Diz assim, não pensa no CPF. De vez em quando a gente está lá no meio da construção e diz assim, não pensa no CPF. E aí o próprio cliente assim se senta na cadeira e se dá conta, opa, eu estou indo para o caminho de olhar quem está sentado na cadeira hoje, né? E eu acho que a gente também brinca assim porque esse é um projeto de gestão de pessoas, né? Claro. Mas ele é um projeto da organização, ele não é do RH. E eu costumo dizer assim, ele vai olhar para o CNPJ, que é olhar para o negócio, né? Por que essa organização existe, qual é a estratégia, qual é a visão de futuro, né? E ele vai olhar para as pessoas no momento da implantação para a gente poder ajudar, né? Os profissionais a se desenvolverem naquelas trajetórias, desenvolverem aquelas entregas, né? Então ele vai ter esse equilíbrio, né? Mas num primeiro momento a gente precisa olhar o CNPJ, né? Então a gente, né, tem brincado muito e tem pego muito bem, assim, Marina, né? Os clientes acabam gostando muito, né? E às vezes até eles nos olham, dizem para nós assim, nós nem perguntamos. Eu não estou pensando no CPF. Eles se justificam, já né? Entra porque é um convite muito pertinente e bacana. É. E quando vocês falam assim, estratégia, olhar para o futuro, me ocorre muito a palavra entrega. Né, que é o que reflete o mapa de competências, como um mapa mesmo, como vocês haviam dito. E como não confundir, né? Porque uma entrega, ela é uma tarefa, é através da tarefa que eu faço a entrega. Esse olhar de entrega, claro que ele fala muito mais sobre o futuro, sobre o que é esperado, sobre possíveis futuros aí. Como é que a liderança pode descobrir quais são as entregas, né? De cada posição da sua área? Bacana. Eu tenho brincado assim em alguns clientes, né, em alguns momentos nos projetos, porque assim a sensação que eu tenho é que se abre um abismo assim, quando a gente pede para a liderança definir as entregas de um cargo, né, de uma posição, parece que eles não conhecem isso, né? E na verdade a liderança passa o dia todo fazendo isso, né? Gerindo a equipe, gerindo as entregas, né? E é normal que a gente acabe enxergando mais as atividades, as tarefas, porque é aquilo que as pessoas executam, né? Então a gente costuma assim pegar um exemplo de uma liderança, né? Quando o líder está fazendo a gestão da performance da equipe, ele realiza, né, reuniões one-on-one, ele dá feedbacks, né? Mas qual que é a entrega do líder nesse momento? É fazer a one-on-one, né, a reunião de one-on-one, é dar um feedback, ou é fazer a gestão da performance? Então a entrega do líder é fazer a gestão da performance da equipe. Perfeito. Né? A tarefa, a atividade, nesse caso, vai ser fazer a reunião one-on-one, vai ser fazer, né, dar um feedback, fazer o registro. Então, esse é um exemplo básico assim, que a gente costuma oferecer para as lideranças para que eles possam olhar, né, o papel da entrega. Né? Porque uma outra forma de entender isso também é que o como vai mudar, né? A tarefa, a atividade. Né? Os processos mudam, até Perfeito. a forma de imprimir isso. Eu fiquei pensando quantas pessoas, daí o CPF, quando entra, ele executa, né? Ele faz essa entrega, às vezes de uma forma, eu faria de uma forma, vocês fariam de outra, claro que com um procedimento padrão, mas a entrega é o mais importante, né? A entrega Perfeito. dá esse olhar de profissionalismo, que é isso que vocês estão trazendo. Eu acho que essa é uma boa forma também da gente compreender a entrega, né? O como vai mudar, né? As atividades, as tarefas. A entrega, ela não muda. Né? Então, fazer a gestão da performance da equipe é algo que vai ser sempre a responsabilidade, a entrega do líder. Agora, como ele faz isso pode estar mudando. E ele também pode criar novas formas, né? Claro. Então, acho que é isso que a gente busca provocar quando a gente fala de entrega. O que ele entrega, contribui de valor para o processo, para o negócio, né? Procurando, né, abstrair um pouco essa questão da tarefa, da atividade. Claro que, às vezes, em cargos mais operacionais, a entrega vai ser uma atividade. Né? Mas conforme a gente vai enxergando a estrutura da empresa e os outros cargos, a gente vai conseguindo abstrair cada vez mais. E aqui eu enxergo que tem um desafio do próprio gestor em entender e conseguir cascatear desde a estratégia da organização para a estratégia da área dele e aí realmente fazer a execução. As entregas têm que estar a serviço disso. Né? Eu tenho que conseguir fazer esse caminho reverso para conseguir chegar e atingir os objetivos do negócio. Então, muitas vezes, o próprio gestor fica com essa dúvida quando, né, em alguns momentos, obviamente, ele já tem um material antigo, né, ou anterior, normalmente chamado lá, né, das descrições de cargo,
E sempre vem aquela dúvida, eu uso esse material ou não uso? Né? E a gente vai para o bom e velho depende, mas muito na linha de dizer o quê? De trazer uma reflexão assim, de o que está lá faz sentido? Te ajuda a atingir os objetivos que vocês estão buscando ou não? Se a resposta é não, esquece e vamos fazer de novo. Agora, não, ele atende, tá, né, precisa de ajustes. Ok, vamos atualizar esse material. Mas tem muito esse olhar do que é feito e por que é feito. O como, a execução muda e cada vez muda mais rápido. Não? E esse ponto é bem importante que o Maurício está trazendo, porque quando a gente convida a liderança para essa reflexão de qual é a entrega desse cargo, né? Ou, primeiro, qual é o cargo que tu precisa na estrutura, né? Aí que eu estava brincando antes, que se abre um abismo, né? E segundo, ok, vamos definir as entregas desse cargo. E quando a gente esse papel da liderança de traduzir dentro do cargo a estratégia, né? Ou procurar fazer essa conexão, muitas vezes para a liderança não está clara qual é a estratégia ou qual é a prioridade. E aí que o líder se vê em apuros, né? Claro. Porque ele não tem a clareza de qual é a prioridade, de qual é o planejamento, qual é a visão de futuro. Aí realmente, para ele conseguir traduzir isso, fica muito abstrato. Mas o bacana é que ele é levado a essa reflexão, né? Talvez Perfeito. possa ser um abismo no início, mas o exercício desse raciocínio é o convite para conseguir pensar nas entregas, né? É uma provocação positiva, tá, Perfeito. Marina? A gente sabe que muitas vezes o líder nos olha, assim, os olhos ficam parados, né? Ele não sabe o que responder, mas a gente sabe que está gerando uma reflexão profunda ali, né? E a gente vai ajudar ele nessa construção, né? E uma brincadeira até, né? Que nem quando a gente vai escrever uma redação. Primeiro escreve, depois pensa o título, qual vai ser, né? Claro. E não o contrário. E muitas vezes a descrição do cargo acaba sendo assim, quando a gente fala do mapa de competências, a gente está falando do quê? O que são as entregas? Depois a gente vai discutir se é um nível de analista, assistente, especialista, coordenação, enfim. Mas primeiro vamos desenhar o que é o escopo dessa posição. Né? Depois sim, fala do nome. Que bacana, eu fico me colocando aqui no papel da liderança sendo conduzida por vocês. Eu acho que vocês conseguem passar uma tranquilidade, um convite bacana a essa reflexão. E aí, ainda nisso, no papel da liderança, normalmente as metodologias, né, mais convencionais trazem esse desenho do mapa relacionado à pessoa que executa, ela mesma respondendo. E aqui o que a gente está falando é da liderança olhar para isso, tirar o CPF e estar no colo da liderança, do gestor, fazer esse desenho em conjunto com vocês. Isso tem a ver com um dos princípios assim da Resolution de levantar a régua, como a gente chama. O que é esse levantar a régua? Tem total conexão com levantar a régua, né? Porque o que acaba acontecendo quando a gente está falando da descrição das tarefas, né, ou melhor, das entregas do cargo, a gente está olhando porque a pessoa vai entregar hoje e no futuro. Então, a partir do momento que eu consigo ter ali, de uma forma mais macro, no sentido de olhar, né, daquele processo, quais são as grandes entregas, eu consigo estar levantando a régua no sentido de ter uma exigência maior para aquela posição. Agora, se eu, né, como a gente falou anteriormente, se eu estiver olhando só para o que já é feito ou para a pessoa, provavelmente eu vou distorcer. Né? Então, quando a gente está falando, bom, eu vou levantar a régua, por quê? Porque a gente vai estar olhando para frente. E é normal, durante essas discussões, o gestor, né, em algum momento, falar, mas eu precisaria que essa pessoa, né, ou que esse cargo fizesse tal coisa. Mas a pessoa que está lá não conhece. Daí a gente volta, né, não pensa no CPF e diz, pro cargo é importante? Bom, então a gente precisa colocar. Né? Então, nesse sentido, a gente trabalha muito a questão do levantar a régua, assim como com a formação. Né? Então, assim, que formação é necessária para essa posição? Isso vai nos ajudando, né, a equalizar da melhor forma possível, né, toda essa estrutura de cargos. Isso tem relação com aquela primeira pergunta, né, Marina? Por que a gente não chama de cargos e salários, né? Sim. Exatamente, porque nessa construção a gente busca, né, dentro da organização, através das suas lideranças e com o apoio da área de gestão de pessoas, a levantar a régua no sentido de olhar para a estratégia. Né? Então, é sair do hoje, sair da tarefa, da atividade, olhar as entregas, né? Então, a gente começa lá entendendo qual é o momento da organização, que mudanças que ela precisa viver, qual é a razão de ser da área para o negócio, de cada área, né? O que cada área precisa entregar, quais são os macroprocessos dessa área, até a gente chegar nos cargos, né? Então, a gente não começa debatendo o cargo é o produto final,
ele é a última instância do debate. Então, esse levantar a régua tem a ver com a gente não olhar só para o cargo. A gente tem que olhar para a estratégia da organização como um todo, olhar para a razão de ser das áreas, os seus macroprocessos, os seus temas, e para aí a gente chegar no cargo, né? Então, esse levantar a régua tem a ver com tudo isso. E por isso que a gente, né, brinca, a gente não gosta de chamar de cargos e salários. A gente diz que o nosso trabalho ele também é um plano de cargos e salários. Ele está contido lá dentro, né, mas ele vai muito além. Né? E aí a gente procura estimular a organização a explorar esse potencial. Nem sempre a organização consegue fazer isso também, né? Dar todo esse significado, porque ele é um trabalho também que é um trabalho de base. Claro. Para a gestão, né, da organização, das pessoas, dos cargos, da remuneração, mas ele tem esse potencial. O nosso papel, né, enquanto consultoria, enquanto, né, parceiro do cliente, é mostrar esses caminhos possíveis, né, se não num primeiro momento, num segundo. Claro. Então, talvez a gente inicie dando um primeiro passo. Fazendo o que é possível, dentro do entendimento que eu tenho hoje, mas... Tem uma pessoa que a gente conhece aí muito bem, né, que fala que é uma terraplanagem, né? Nosso amigo Ricardo Rosarin, nosso professor, então o Rosa sempre fala isso, né? Aqui temos fazendo uma terraplanagem, então é isso, né? A gente está começando uma construção, né? Então esse passo vai ser importante, né? Para a gente levar o projeto à frente. E dentro desse assunto eu já ouvi falar muito assim que o cargo de analista, ele é um marco nessa provocação de... Sim. Esse grupo ocupacional, né, como a gente chama. Por que vocês entendem assim que se dá tanta luz neste grupo em específico, que é tão ouvido, né, um grupo de cargo tão conhecido como analista? O que eu percebo assim, é que nas organizações, quando a gente vai fazer essa organização, né, não pela primeira vez, mas quando naquele ciclo está se fazendo esse trabalho, a gente percebe que o analista ele está dentro das esferas de atuação que a gente tem na metodologia, uma esfera de atuação estratégica, tática e operacional. O analista está nesse meio, né? Está numa esfera tática de fazer análises, melhorias, responder tecnicamente. E a gente percebe que às vezes existe um vácuo nesse ponto da estrutura, porque as lideranças acabam descendo muito e fazendo esse trabalho, né, tático e operacional. Então, quando a gente começa a estruturar e ir além dos CPFs, né, e olhar para frente, a gente começa a perceber que esse papel do analista ele não está tão bem definido. E aí é o nosso trabalho de dizer assim, olha, liderança, esse papel de análise, de melhoria, de responder tecnicamente, é de um analista. Precisamos ter este cargo na estrutura, né? E a liderança precisa fazer um papel estratégico, de olhar para frente, visão de futuro. Então, ele acaba sendo um grupo que geralmente a gente acaba dedicando tempo no sentido de explicar, né, de causar compreensão, para que a gente possa efetivamente, né, caracterizar. Muitas vezes, em algumas organizações, a gente assim, escuta, diz, olha, a gente tem pouca capacidade de análise aqui na empresa. Exatamente porque esse grupo ele não está bem definido e solidificado. Né? E o nosso trabalho, no sentido de levantar a régua, vai trazer essa necessidade, né? Olha, vocês precisam ter um grupo de analistas mais fortes. Claro. Com entregas mais robustas, né? E a gente escuta muito isso, né? Assim, eu precisei que essa pessoa, né, virasse um analista, porque dentro da minha estrutura não tinha mais como ela crescer no cargo de assistente. Então agora ela é analista. Ah, legal. E o que ela faz? As mesmas coisas que ela fazia enquanto assistente. Então, ok, ela ganha mais... Mudou o nome e não mudou nada. Ela ganha mais, mudou o nome do cargo, né? Mas efetivamente a entrega é a mesma. Então, é um cuidado que tem que se ter quando se fala nesse grupo, e ele é super importante, sem dúvida nenhuma. E é onde a grande maioria das pessoas acaba em algum momento, né, da sua trajetória passando, que é esse nível do analista. E uma coisa que acontece com o analista e com outros cargos, eles existirem inicialmente por fins de remuneração, né? Então, a organização, às vezes, cria, né, a cultura ou a prática de... Para a pessoa ganhar mais, ela precisa ter um cargo a mais. E aí, a gente tem isso, às vezes, do auxiliar para o assistente, do assistente para o analista, do analista para o especialista ou para o coordenador, do coordenador para o gerente, né? Então, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente procura definir muito bem esses papéis, né? Qual é o papel de cada grupo ocupacional? Exatamente para a gente perceber essas entregas,
né, que vão ter um nível de recompensa maior, mas porque tem uma complexidade maior, tem uma entrega maior. E não simplesmente porque o Adriano está na organização há 4 anos, Claro. e ele precisa crescer, vamos dar um cargo maior para ele, mas ele continua com a mesma atividade, com o mesmo nível de entrega. Né? Então, esse é um trabalho realmente de ajudar a empresa a organizar isso, né? Que muitas vezes está muito misturado. Tá, e sem visibilidade, né? Quando eu falo um analista numa mesa de reunião, tu fala também, de repente a minha concepção é uma, a tua é outra, né? Perfeito. Enquanto isso, esse instrumento dá clareza para todos, né? E quando a gente fala, até fazer uma brincadeira, né? A gente fala dos grupos ocupacionais, e aí entra o assistente, analista, especialista, já dá um outro Resotalk só para falar desses 3 grupos ocupacionais, né? Que acabam tendo essa mistura, muitas vezes, dentro das organizações. Então, aí tem já tem um novo encontro para a gente bater um papo. Tá, anota aí, produção. Já temos o segundo episódio aí, isso. sugestão de pauta. Isso. Bacana. Durante a modelagem também dos projetos, a Resolution ela provoca, né, tanto uma reflexão quanto a revisão ou até o levantamento, a construção das competências essenciais. Né? O que significa isso, essas competências dentro do processo de gestão de pessoas? Competências essenciais. Legal. As competências essenciais, bom, primeiro que a gente fala, né, do mapa de competências. Então, né, a gente já parte do pressuposto que a competência é algo super importante, né, dentro de um modelo de estrutura do cargo, né? E aí seja as essenciais, as dos grupos ocupacionais ou do próprio cargo, que a gente vai desenhando conforme a necessidade, né? Principalmente as do próprio cargo, né? Conforme a necessidade daquele cargo. Claro. Quando a gente faz esse voo mais alto, que são as competências essenciais, a gente está falando muito do DNA da empresa. Então, assim, qual é o jeitão daquela empresa? Como é que ela, né? Como é que a cultura dela é vista no dia a dia? Como é que ela reflete no dia a dia? E a partir disso que a gente começa, então, ou construir junto com a empresa já, né, numa discussão essas competências essenciais, em alguns momentos até eles já têm algum desenho, Sim. e a gente vai lá e revisa com eles, ou a partir das nossas análises a gente realizar uma proposição das competências essenciais. Mas seriam aquelas competências, e são pouquíssimas, né? Então, assim, são 3, 4 competências que estão ligadas realmente com a cultura da empresa, né? Elas estão lá no DNA do negócio. Eu brinco muitas vezes nas empresas, assim, né? Uma reflexão que eu levo é, pensa naquele profissional que você contratou e que ele não ficou na empresa. Ele não deu certo. Ele foi embora. Em 2 meses ele foi embora. Seja por vontade própria, porque a empresa, né, acabou tomando a decisão, mas teve um motivo ali. Que motivo é esse? Esse motivo certamente vai ter uma relação muito grande com a competência essencial. Né? Então, ele entrou, mas ele era muito rápido, ele queria tomar decisão para ontem, era tudo correndo. Opa, uma competência talvez essencial dessa organização é a tomada de decisão mais colaborativa, né? Precisa mais tempo para essa tomada de decisão. Claro. Então, a gente começa a olhar por esses processos e pelos materiais que a empresa tem, né? Trazendo dados de cultura, a gente começa a identificar quais são as competências Seria um essenciais. autoconhecimento da própria empresa, né? Sim. E quando tu fala no momento da saída, eu fico imaginando o impacto disso e a importância no momento da entrada também, Perfeito. né? Um famoso... Porque quando eu estou buscando alguém, eu Sim. quero alguém que eu possa detectar o quão de essencial da minha empresa, do meu DNA, essa pessoa Perfeito. venha a ter, né? O famoso fit cultural, né? Exatamente. E quando a gente fala disso, às vezes a gente, né, pensa, a pessoa vai ingressar agora, daqui 1 ano eu faço uma avaliação de performance dela. Pô, já passou 1 ano, né? Se eu já pudesse ir monitorando isso de uma forma mais fluida, desde o início, desde a da chegada desse profissional, Claro. eu consigo ter uma aderência melhor. Ou identificar qual é o tipo de profissional que eu quero ou não na minha organização a partir das competências essenciais. Mas a clareza disso, né? Ter a Perfeito. clareza e poder ir conversando, poder ir trocando, a importância disso, né? Quando a gente faz esse desenho e vai mostrar para os gestores também, eu sempre digo, leiam, se identificaram, estão se enxergando ali? Se sim, validamos as competências essenciais. Se tem algum ponto que não está legal, a gente precisa revisitar. E acho que tem um aspecto também das competências essenciais, acho que é a questão do vínculo com o negócio, né? Então elas precisam ser a gente procura, né, traduzir em comportamentos aquilo que apoia o negócio, né? Então a gente entende qual é a contribuição que a organização precisa em termos de comportamento das pessoas para o seu modelo de negócio e cultura, né? Isso às vezes é muito olhando para trás, né? Ou assim, o que nos trouxe até aqui, o nosso jeitão, né? Claro.
mas também é olhando para frente. Mais então, uma assim, vez a provocação de olhar para o futuro. Exato. Então, assim, que comportamentos ou que atitudes a gente precisa daqui para frente para sustentar a nossa estratégia, o nosso modelo de negócio, e que evoluções culturais a gente precisa fazer. Claro. Então, é uma sinalização daquilo, os comportamentos que estão nas competências essenciais, são uma sinalização da empresa para as pessoas daquilo que a gente vai estimular, valorizar, desenvolver, reconhecer. Né? Então, elas são fundamentais no nosso trabalho e elas vão estar em todos os mapas de competência, né? E fiquei pensando aqui como é que deve ser vocês verem isso na prática, né? Quando a empresa, e aí eu digo toda a empresa, não só, vocês estão trabalhando com um grupo de gestão, com os diretores, mas quando toda a empresa enxerga as competências essenciais, né? Deve ser um momento de clareza mesmo, de direcionamento, né? Perfeito. A melhor resposta para isso é o sorriso, né? Da direção ou das lideranças, quando eles veem as competências, né, sugeridas. Porque é exatamente isso, assim que é aqui, né? E a gente não tinha conseguido saber por que alguém é contratado, por que alguém é desligado, e é isso que a gente busca nas pessoas. É isso que eu não conseguia nomear, eu não conseguia dizer. Talvez. E tu trouxe um ponto, né, Marina, que é super importante, que é quando a gente fala das pessoas conhecerem. Parece ser tão simples, né? Assim, as pessoas conhecerem as competências essenciais, as pessoas conhecerem seu mapa de competências. E aí, né, tanto eu como o Adriano, que já tivemos a oportunidade também de estar em sala de aula, né, diversas vezes, na sala de aula eu gosto muito de fazer essa brincadeira com os alunos e perguntar quem aqui, quando entrou na empresa, recebeu lá o seu mapa de competência, sua descrição de cargo, para entender o que fazia, ou deveria fazer, né? Não vou dizer que é 100%, mas 99,8% não tiveram esse acesso. Aí disse, mas então como é que eu sei quais são as expectativas que tem em relação às minhas entregas, se eu não conheço? Vai ser o que a gente discutiu lá no processo seletivo, que a gente sabe que no processo seletivo o candidato está com 1000 coisas na cabeça. Será que ele vai lembrar de tudo que foi dito lá? Certamente não. Claro. Então, quando eu consigo deixar isso transparente, aberto, disponível para todo mundo, as pessoas começam a tomar conhecimento. E a partir do conhecimento, aí sim elas podem pensar no seu desenvolvimento. E fico aqui fazendo uma conexão também, o quanto, além da clareza, a gente tem experiência também da HR Tech, da Fluid State, quando reconhecidas e conhecidas as competências essenciais, por exemplo, um registro, né, um elogio sobre a atuação, porque como é que eu coloco em prática uma competência essencial? Você saber, né, mindset ágil é uma competência essencial, por exemplo. Ok, mas quando que eu estou de fato colocando isso em prática? E quando eu recebo e troco com a minha liderança, Marina, nesta reunião, nesta condução, tu foste aqui, exerceste essa competência essencial. Como isso é importante, né? Perfeito. Isso aí. E esse momento do acordo de expectativas, né, ele é o primeiro passo da gestão da performance. Então, as empresas, né, geralmente dedicam muito tempo para mensurar a performance, né? Então, para medir, né? Sim. Mas esse acordo de expectativas, essa troca, esse alinhamento, é o primeiro passo para uma performance. Então, ali que começa, ali que a gente está semeando a performance, né? E aí o nosso mapa de competências, ele é o elemento central desse processo, que ele vai orientar o processo de atração, quando a gente vai divulgar uma vaga, quando um candidato vai se sentir atraído, né, por aquela oportunidade, depois no processo seletivo, né, na nossa escolha, na escolha mesmo, assim, né, olhando as entregas do mapa, as competências técnicas, que são as hard skills, as competências comportamentais, que são as soft skills. Né? Então, esse mapa, ele é o elemento central de todo esse processo. E por isso, né, Marina, voltando lá para a nossa questão de abertura, por que a gente não chama de programa de cargos e salários? Né? É exatamente por isso. A gente está criando um processo de gestão. Né? A gente está começando um trabalho, né, que vai dar a base para todo um processo de gestão. Então, é isso que a gente procura estimular. Né? E quando a gente fala só do cargo e do salário, a gente está limitando essa compreensão. Claro. E, enfim, esse assunto também é assunto para um outro podcast, né? Falar em gestão da performance, né? E nós temos uma super parceria aí com Fluid State, mas é disso que a gente está falando, né? De dar os primeiros passos nessa organização que vai alimentar vários processos de gestão de pessoas, né? E essa relação da gestão da jornada do colaborador, né?
E bom. se me permite mais um ponto. Por favor. Né? A gente vai, um vai escutando, lembrando. o outro vai lembrando, né? Essa questão da gente integrar realmente e efetivamente todos os processos, olhando para o mapa de competências, né? Me leva para uma outra discussão que sempre aparece, que é quem é responsável pelo mapa. É normal chegar numa empresa, né, e o RH está com os cargos desatualizados. O RH está com os cargos, né? Ou quando começa o projeto, eu também gosto muito de quando sento a primeira vez com as lideranças, dizer, olha, não é um projeto de RH. Esse projeto que a gente está fazendo é um projeto do negócio. Que bacana. E vocês, líderes, têm um papel importantíssimo. E aí, quando a gente vai lá para a etapa dos mapas de competências, de poder reforçar isso com eles. Esse desenho não é do RH. O RH dá a estrutura, dá o modelo, dá o processo. Vocês, no dia a dia, que tem que estar olhando para esse documento. Uhum. Vai abrir uma vaga? Pô, abriu uma vaga. Será que quando, né, meu colega da área lá de recursos humanos, de gestão de pessoas, vai trabalhar a vaga, ele precisa sentar com o gestor e descrever de novo tudo que precisa para aquela vaga? Alguma coisa não está certa. O mapa de competências deveria ter, sei lá, 90% das coisas ali. Talvez alguma questão comportamental que eu queira buscar naquele perfil eu ainda possa, né, colocar. Então, assim, o mapa é uma responsabilidade do gestor da área. Claro. Ele deve manter atualizado. Claro. No momento que ele diz, está desatualizado, deveria cair no próprio colo. Sim. Né, o mapa de, Sim. bom, gestor, atualize. Né, Sim. é sua responsabilidade. E falando isso até sobre o próprio mapa de competências, existe uma analogia com a casinha, né? Queria que vocês pudessem falar um pouco mais, assim, qual é a relação do mapa de competências com a casa, né? Como embasamento conceitual, assim. Uhum. Legal. Essa analogia é muito boa, né? Porque a gente ajuda as lideranças a pensarem que a definição de um cargo, né? Que na nossa metodologia é com base em competências, é através da construção de uma casa. Uhum. E construir essa casa, a gente começa a construir ela pelo telhado. E aí isso pode parecer meio sem pé nem cabeça. Como assim eu começo construindo uma casa pelo telhado, né? E a gente brinca assim que uma organização, quando ela está olhando para o seu conjunto de cargos, né, ela procura entender por que cada cargo existe, qual é a entrega desse cargo para o processo, para o negócio, né? E aí quando a gente está andando, né, Marina, de helicóptero, né, por uma cidade, e uma empresa é uma cidade, quando a gente está olhando os cargos, né, ela enxerga vários cargos. E o que ela enxerga olhando de cima? O telhado, né, que é a maior parte de qualquer construção. Então a empresa olha para aquela casa e para aquela construção e diz assim, poxa, por que aquele cargo existe? Então a gente precisa entender, e o telhado representa as entregas. Então quais são as entregas deste cargo para o processo ou para a estratégia do negócio? Uhum. Então a gente começa construindo o cargo pelas entregas. Bom, mas esse telhado ele tem que ficar de pé, né? Ele não... Sim, né? Tem que estar apoiado em alguma coisa, né? E aí, o que apoia esse telhado? Aí que são as competências técnicas e comportamentais, as hard e as soft skills, que ajudam a gente, né, a sustentar esse telhado. Então, quando a gente está construindo com a liderança as entregas, a gente, depois de definir uma entrega, a gente procura pensar quais são as capacidades técnicas que quem estiver sentado nessa cadeira, né, nesse cargo, precisa ter para fazer aquela entrega. Então, a gente definir hard skills e soft skills é um olhar direto para as entregas. Que dão sustentação para essas entregas. Isso. Perfeito. Então, vamos pegar um exemplo, né? Às vezes é muito comum, assim, quando a gente vai construir um mapa de competências, um líder, né, pensar assim, poxa, tem que ter língua inglesa nesse cargo, né? Porque língua inglesa é importante para a carreira das pessoas, para o seu desenvolvimento, e a gente não tem dúvida disso. Mas para aquele cargo, né, para este momento, para este ciclo, e olhando aquele processo, língua inglesa é uma competência técnica fundamental, e muitas vezes a gente vai olhar as entregas daquele cargo, não tem nada que fale sobre comércio exterior, por exemplo, né, sobre prospectar um mercado, né, sobre fazer alguma pesquisa de tendências, de melhorias, e a gente procura investigar com o líder por que ele precisa ter língua inglesa. E muita gente, não, ele não precisa, mas é que vai ser bom para a carreira dele. Bom, então como é que metodologicamente a gente faz? Então, começamos definindo as entregas, né, que estão no telhado e buscando explorar quais são as capacidades, né, técnicas e comportamentais
que as pessoas precisam ter para entregar, né, fazer aquela contribuição para o processo. Adriano, e eu fico imaginando que as entregas já é uma reflexão, como a gente falou aqui antes, né? E achar as competências, tanto as hard skills quanto soft skills, né? Técnicas ou comportamentais, para dar sustentação a isso, seja desafiador também. E onde é que o líder se inspira? Que dificuldades vocês percebem? Como é que vocês ajudam a liderança a buscar essas competências, né? Tem diversos nomes e diversos conceitos. Eu acho que a gente, né, primeiro tem uma provocação assim, de realmente provocar o líder no sentido dele conseguir enxergar, né, quais são as entregas, né? Sim. E depois ele buscar quais são essas competências técnicas e comportamentais. Uma coisa que acontece muito assim nesse momento do debate ou da conversa é o líder ele resumir as competências técnicas, por exemplo, a formação. Né? Ele diz assim, não, tem que ter formação em engenharia. Não, legal, né? Aí eu sempre procuro estimular a liderança, mas por que ele tem que ter formação em engenharia? Não, porque lá ele vai aprender cálculo estrutural. Opa, aqui nasce uma competência técnica, né? Cálculo estrutural é a competência técnica, né? E geralmente eu conheço essa competência, né? Lá no meu curso de graduação. Então, uma maneira que eu procuro estimular é quais são os temas e disciplinas que a pessoa precisa se manter atualizado e continuar desenvolvendo durante o exercício do cargo, né? Para a gente não ficar limitado ao olhar da graduação, por exemplo. Claro. Então, é um exercício mesmo, é uma conversa, né, Marina? Muito dinâmica em que a gente tem que estar estimulando o líder ali a ele conseguir concretizar que conhecimentos são esses, né? Eu fiquei pensando até num exemplo prático para ajudar esse entendimento, assim. Eu estou aqui num papel, eu tenho uma entrega aqui hoje, que é fazer essa conversa. Estou sendo facilitadora, né? Então, uma das minhas entregas seria poder didatizar, trazer, provocar reflexões aqui, insights, como a gente falou, né? Que competências vocês acham que eu preciso, então, para dar sustentação a essa entrega? A gente podia tentar levantar algumas aqui. Comunicação, sem dúvida, né? Seria uma das comportamentais aí que poderia entrar. Eu acho que a capacidade analítica também, né? Porque a gente está conversando aqui contigo, a gente está te dando respostas, então, em tempo real aqui, tu está analisando, entendendo o que a gente está dizendo, está sugerindo novas reflexões, novas perguntas, né? Então, Perfeito. A gente já conseguiu, né? Só aqui elencar duas, né? No nosso caso aqui, né? Para fazer essa gravação, a gente, no nosso caso, a gente tem que conhecer a metodologia. Perfeito. Né, o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas. Então, essa é uma competência técnica nossa, né, como facilitadores desse processo nas organizações, de conhecer o método, né? Claro. O que o método permite, o que não permite. A gente precisa conhecer de estrutura organizacional, a gente precisa conhecer de cargo, de remuneração, né, de comparação com o mercado. Então, realmente, quando a gente começa a olhar os temas, né, são vários, né? E aí isso nos ajuda a definir as competências técnicas e comportamentais, né? E como dar clareza, mais uma vez, ao que eu posso buscar me desenvolver, né? Perfeito. Eu quero buscar algo em comunicação, quanto isso vai impactar nessa minha entrega positivamente. E a gente traz esse olhar para o desenvolvimento, daí com o CPF, né? Com o CPF, ali na frente a gente vai olhar para o CPF. E a capacidade de sintetizar isso, né? Porque muitas vezes o gestor, ele vai querer botar o máximo de competências que for possível. E aí, quando a gente olha, tem lá 12, 15 competências comportamentais, né, falando do cargo. Mais 5, 6, 10 técnicas. Você diz, nossa, não, vamos enxugar, vamos tentar chegar em 5, 6, 7 no máximo. Porque senão fica uma coisa... Que é para enxergar a essência. O que é a essência? O que é, né, imprescindível que esse cargo tenha? Obviamente que tem mais coisas, né, que vão ser importantes. A mesma coisa quando a gente fala do mapa de competências, né? Ele é um grande orientador. Tudo que eu tenho que fazer na empresa está escrito ali? Não, certamente não. Né? Vão ter outras coisas. Mas ele tem que ser o que vai te orientar. O mesmo vale para as competências. Assim como o mapa é uma referência, né, é um caminho, uma trajetória para a gente sair de um ponto e ir a outro. Eu não tenho um caminho único para chegar num destino, né? Eu posso fazer outros caminhos, né? Às vezes ele é mais longo, às vezes ele é mais divertido, às vezes ele não é mais tortuoso, mas são caminhos possíveis, né? Então, o nosso trabalho na construção do mapa, tanto em termos de entrega como de hard e soft skills, né? É ajudar o líder a pensar isso, né?
E não tem um caminho único. Se a gente pegar um mapa de competências de analista de RH, né, ele é diferente em cada empresa. Sim. E então significa que a gente tem diferentes possibilidades, diferentes caminhos. Né? Tem diferentes nomenclaturas esse cargo no mercado também. Então a gente vai nos divertir no bom sentido nessa construção, né, e ajudar o líder. E aí eu queria voltar naquele ponto que eu falei, assim, eu tenho usado essa analogia, não sei se ela é a melhor, mas eu sinto que se abre um abismo, assim, parece que a gente tira o chão das lideranças, assim, define as entregas, define as competências, nossa, né? E a gente acaba com esses exemplos, né, ajudando o líder a fazer essa construção. E eu acho que é o primeiro ponto de trazer segurança para eles, e como o Maurício falou, é a responsabilidade deles, né? Porque eles fazem a gestão da área, da equipe, né? Eles fazem isso diariamente o tempo todo. A gente metodologicamente vai ajudar eles a pensar e a concretizar isso. Tá? Então esse é o nosso papel, né? É de olhar para o líder e saber que ele tem as respostas. Claro. E a gente vai estar ajudando ele nessa construção, nessa definição, né? E acalmar o coração, né? Porque é muita coisa, né? Tipo assim, líder, pensa na estratégia. Líder, pensa nos macroprocessos. Líder, pensa no cargo. Líder, pensa nas entregas. Não líder, pensa no CPF. Não pensa no CPF. Pensa nas competências técnicas. Pensa nas competências comportamentais, né? E ainda faz as tuas entregas aí. Então Paralelo a isso. a gente meio que dá, né? Nesse momento é um momento muito rico, assim, mas ele também é uma demanda grande para a liderança que para fazer essa estruturação a cada a longos, depois de ciclos, né? Não é toda hora que a gente para, né, para fazer isso como organização. Claro. Então não é uma construção que o líder faz todo ano e toda hora. Então talvez a dificuldade muitas vezes de fazer essa construção é porque realmente ela demora para acontecer ou acontece de forma cíclica. Às vezes esse ciclo é de 1 ano, às vezes é de 2, às vezes é de 3. Claro. Né? Claro. E nessa construção, assim, bem como vocês estão falando, existe a fase da construção das arquiteturas de remuneração, né? E aí se atrela normalmente a média ou mediana de mercado. Né? Existem outras possibilidades? Bom ponto. A gente normalmente dentro da metodologia acaba trabalhando quase que em paralelo, né, nessa etapa da definição dos mapas de competências, enquanto os gestores estão lá exercitando essa construção. A gente está, né, dentro de casa, dentro do escritório, olhando para esses dados então mais estatísticos que a gente acaba construindo então a arquitetura remuneratória. Normalmente a gente vai olhar para essas duas, né, média e mediana, que são dois dados estatísticos, né, que a gente utiliza, mas também poder olhar para um primeiro quartil, né, então aquele grupo que paga os menores salários dentro daquela amostra, né, dos 25% menores salários, ou o terceiro quartil, quais são os 25% que estão lá no limite mais alto, né, dos valores que estão sendo trabalhados. Esses dados eles nos ajudam a enxergar o comportamento do mercado. E entender essa referência que a gente está olhando, e vou reforçar que é referência, porque esse número ele muda todo dia, tem pessoas sendo admitidas, pessoas sendo desligadas, então isso, né, esse valor de mercado ele vai mudando, mas ele é uma referência, a gente sabe que ele vai flutuar próximo daqueles valores que estão ali. Então, como prática, o que a gente gosta de olhar? Bom, entender como é que a empresa se posiciona, e muitas vezes pode ser que ela não pague uma mediana, uma média de mercado, que ela tenha, né, uns salários um pouco menores, que se aproximem mais de um primeiro quartil. E ok, porque o que a gente está falando aqui é da estratégia de remuneração dessa empresa. Então, assim, empresa, você percebe que você está atuando mais no primeiro quartil do que nos demais? Percebo e essa é a estratégia. Tudo certo. Não tinha essa ideia e achava que eu estava até pagando acima do mercado. Opa, tem um ponto crítico aqui para a gente discutir. Claro. Usualmente, a gente acaba olhando muito para a mediana, como essa grande, né, vamos dizer, um radar ou farol que a gente vai, né, vai seguir. E dentro da tabela salarial, a gente pode trabalhar com ela de várias formas. A gente pode deixar ela mais centralizada na tabela, ou seja, eu vou ter o valor, né, de mercado, vamos dizer, essa referência mais no meio da tabela. Então, eu inicio contratando um pouco abaixo e eu tenho possibilidade de pagar um pouco acima. Ou eu posso ter essa mesma mediana flutuando dentro da tabela. Eu posso ter ela mais no início. Se eu fizer isso, eu sou mais competitivo. As pessoas já ingressam quase que com a mediana de mercado. Ou eu posso deixar ela mais para o fim da tabela, onde eu já vou estar, então, né, no início da minha tabela, provavelmente muito próximo do primeiro quartil, e a pessoa, né, pode evoluir até chegar numa mediana.
Então, normalmente, a gente vai olhar, né, para esses dados estatísticos e eles vão nos ajudar a enxergar o momento que a empresa está e para onde ela está indo, né? E aí, nessa discussão, sempre a gente volta em mais um slogan nosso que a gente tem usado muito, que é remuneração molda comportamento. Né? Às vezes dói ouvir ou dizer isso, né? Como assim vai moldar o meu comportamento, a minha remuneração? O que a gente quer dizer é, se eu estimulo aquilo que vai ajudar o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento dos profissionais, as pessoas vão entender nesse caminho e vão seguir. Agora, se eu estimulo uma competitividade, né, exacerbada, um trabalho individualista, talvez eu não consiga chegar aonde eu quero enquanto organização. Então, as pessoas vão entender. Tá, para eu crescer, para eu me desenvolver, para eu poder, lá na frente, também ganhar mais, que caminho é esse? Perfeito. E aí a empresa pode dizer, não, mas isso não está escrito. Tudo bem. Assim como cultura, muitas vezes não tem nada escrito e existe uma cultura, existe uma estratégia de remuneração ali e as pessoas vão se comportar conforme, né, aquela organização acaba atuando. Então, né, acho que um caso clássico é aquela empresa que não dá reajuste salarial para ninguém. Ela só reajusta o salário o dia que a pessoa diz que está indo embora. O famoso leilão, como se diz, né? Se a empresa adota essa prática sempre, ou ela faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na terceira toda a empresa sabe como é que funciona. Claro. E aí até mesmo aquele profissional que ela não quer perder, que é um super talento, que é um cara, uma pessoa promissora, que está indo super bem, ela também vai querer ter um aumento, ela vai para o mercado olhar como é que está o mercado. E qual é o risco? Ela ir, encontrar uma empresa que, né, ela desperte o interesse, a empresa efetivamente queira ficar com ela e que ela goste da empresa. E aí você vai perder esse talento. Né? Então, cuidado, porque os recados que a gente vai dando vão moldando o comportamento. E a gente nem está falando de remuneração variável aqui. Sim. Né? Que a variável, então, né, se a remuneração como um todo já molda o comportamento, variável, muito mais. Mas, então, assim, ela realmente direciona. E aí, por isso que nas nossas discussões com os clientes, a gente sempre começa olhando para a estratégia do negócio. E às vezes quando o cliente lá no início, ainda na fase de prospecção, fala, né, eu quero um plano de cargos e salários, e a gente mostra esse escopo mais amplo, às vezes demora para conectar assim, tá, mas eu vou discutir estratégia do negócio para lá no fim eu ter uma tabela salarial, ou ter a remuneração das pessoas. Como é que isso conversa? Claro. E esse é um exemplo. Eu tenho que fazer com que as pessoas queiram se desenvolver para alcançar aquela estratégia. O negócio prosperando, as pessoas prosperam junto. Por isso, né, a remuneração molda comportamento. Essa questão, né, Marina, tu começou nos perguntando ela sobre arquitetura de remuneração, arquitetura salarial, né? Acho que a primeira compreensão que a gente quer trazer é essa, né? A gente está montando uma arquitetura, né? Uma forma de pensar e de entender a remuneração. Então, o dado de mercado ele é um dado técnico, ele é super importante, mas ele é uma referência para nós, né? Então, claro, tem, né, debates técnicos, é média, é mediana, e a gente conhece tecnicamente isso, mas mais do que o dado técnico, a gente quer ajudar a empresa a entender o comportamento da remuneração, no ambiente externo e no ambiente interno. Né? Então, uma coisa que eu gosto assim, de estimular é assim, vamos olhar como é que está a remuneração do conjunto de analistas, do conjunto de coordenadores. Né? Qual é a remuneração média? Qual é a amplitude salarial que esses cargos têm no mercado? E aí eu preciso construir uma estrutura de remuneração, uma arquitetura, né, que ela não necessariamente vai representar toda a amplitude do mercado, mas que ela consiga, como organização, me apoiar a operar nesse mercado. Né? E aí, ampliando, né, a gente tem que olhar a estratégia de remuneração como um todo. Né? Então, porque o escopo do nosso trabalho, ele tem como finalidade definir a remuneração do cargo, que é a parcela da remuneração fixa. Mas a gente tem uma parcela de benefício, a gente tem uma parcela de variável, que muitas organizações têm. Então, a gente calibra o fixo, né, a remuneração fixa, olhando para o todo e sabendo qual é a estratégia do negócio. Eu tenho margem, por exemplo, para ampliar minha recompensa fixa ou não? Né? Ou eu tenho que trabalhar mais no variável? Então, tudo isso é importante, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente procura, muitas vezes, sair da medida estatística quando a gente entra nesse debate.
E como o Maurício falou, o dado de mercado é uma fotografia, né? Quanto é que é o operador de empilhadeira hoje no mercado, né? Ele tem um valor, mas se eu for amanhã e olhar esse valor, ele vai mudar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas aquilo é um dado importante para eu enxergar ele dentro da minha estrutura de remuneração. Né? Então, ele é um debate realmente mais profundo, né? E a gente precisa ir além da medida estatística, né? E levar em consideração o negócio, né? As estratégias, mais uma vez, do negócio. Imagino eu que cada arquitetura de remuneração, mesmo que seja um cliente no mesmo segmento, num vai ser de uma forma, no outro pode ser completamente de outra, né? Perfeito. E muitas vezes vai se adotar estratégias distintas para o cargo. Né? Assim como a gente vê no próprio marketing, né? A oferta e demanda também acaba acontecendo quando a gente fala, né? Das posições profissionais dentro da organização. Então, pode acontecer o que tu disse, né? Daqui a pouco, assim, eu tenho um cargo X, né? Um que me vem à mente agora, o soldador. Né? Eu já encontrei diversas variações. O soldador, que é uma posição bem simples dentro de uma organização, a outra que tem níveis de soldador pela complexidade de solda. Então, é o mesmo cargo, né? Em nomenclatura, mas o escopo completamente diferente. Claro. E a remuneração, obviamente, acaba seguindo também. Vai refletir isso. Muito bem. E como esses acordos, trazendo agora de novo para a relação do líder com o liderado, como esses acordos, e a gente falou de remuneração, falamos de mapa de competências, né? Como é que vocês veem, assim, esse momento do acordo de expectativas? Qual o sentido disso, assim? O mapa, ele é utilizado para este fim? Onde é que ele entra e como é que esses acordos se dão? E como é que a liderança recebe isso também, né? O mapa, ele dentro da metodologia, ele é o elemento central, né? Por que a gente fala sistema integrado de gestão de pessoas? A gente integra todos os subsistemas, todos os processos de RH por esse mapa de competências, né? Que essa posição é definida, né? A gente busca definir ela de forma estratégica, né? Com a liderança de cada área. E quando a gente vai fazer a implantação do trabalho, né? O primeiro passo, né? É o acordo de expectativas, que é esse momento em que a gente apresenta essa posição, esse mapa de competências para os ocupantes. E é fundamental esse acordo, né? Porque ele é o primeiro passo de gestão da performance. Não é a gente avaliar as pessoas e dizer, olha, a pessoa está atendendo ou não está atendendo. Né? Isso vai ter um momento para isso, né? Mas a gente, didaticamente, de forma educativa, nós recomendamos, né, que hoje as organizações procurem estabelecer esse processo de diálogo, né, de aproximação do líder com o seu liderado, de dizer assim, olha, Marina, este é o cargo que a empresa entende, né, que tu ocupas, estas são as entregas, né, estas são as competências, e eu quero conversar contigo sobre isso. E não é incomum a gente, quando está nesse meio desse debate, né, através de vários projetos, a gente já ter escutado assim, as pessoas não sabem qual é o papel delas. Então, como que eu vou cobrar uma entrega se a pessoa não tem consciência da sua entrega? Então, a gente costuma dizer que trazer isso para a consciência, a gente já está trabalhando a gestão da performance. A partir do momento que eu simplesmente apresento, né, as expectativas da organização em relação àquela posição. Então, na minha opinião, assim, esse é um dos grandes ganhos do trabalho, do projeto, que vão muito além do cargo e do salário, né? Que é a gente poder estabelecer essa referência para o processo de gestão da performance. Né? Perfeito. Bom, então, qual é a expectativa de entrega que a organização tem para a minha posição? O mapa, ele tem essa função de ser essa referência. Claro, e tu traz isso sobre a gestão da performance que acaba ocorrendo a partir daí, né? Tudo aqui é insumo e vai acontecendo chegando ao ponto de gerir, né, gerir a gestão da performance, mas trazer essa questão da gestão da performance. E como é que o mercado hoje tem, assim, falado também em relação, assim, às famigeradas, né, avaliações de desempenho, assim? Queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso. A gente está aqui usando esse termo de gestão da performance, mas ainda existe muito esse olhar avaliativo, né? Falando de desempenho, assim. A avaliação, ela faz parte da gestão da performance, né? Mas ela é uma etapa, né? Ela é um momento. Né? E o que a gente percebe é que o mercado cada vez tem trabalhado de forma mais flexível.
né? Procurando trazer para a consciência essa visão de que a performance ela é algo que é construído ao longo do tempo. Né? Então, o próprio Fluid, né? Que é um parceiro da Resolution, trabalha esse conceito de uma forma muito aberta, assim, muito open, né? E acho que esse é um movimento do mercado, né? De trabalhar a gestão da performance de forma mais aberta, né? Mais fluida e orgânica ao longo do tempo. E não ter, né, um momento único de mensuração da performance. Historicamente, as empresas dedicaram sempre muito tempo e muita energia. Isso gerou também muito desgaste e pouco resultado. Essa dedicação de tempo, né, em horas, né, e em processos de construção para a gente tentar mensurar a performance. Como é que o Adriano está entregando lá, né? E aí, nos últimos 10 anos, eu diria que isso começou a mudar. Tem organizações que ainda trabalham de uma forma muito forte assim, a mensuração da performance. Eu acho que isso faz parte também. Mas a gente percebe, né, que as organizações estão cada vez mais né, indo para esse processo de fazer acordos de expectativas, alinhar e também desenvolver a performance. Perfeito. Então, a gente pode pensar assim, existe a mensuração, existe o desenvolvimento, existe o alinhamento da performance, que talvez seja o grande primeiro passo, né? E é isso que a gente procura estimular e a gente percebe que esse é o movimento, de uma forma geral, que o mercado faz, Uma né? tendência maior, né? Do que ser apenas um dia lá, internacional, da avaliação de desempenho, que tem um dia e o quanto isso impacta a entrega no todo, né? E o dinamismo dos negócios hoje em dia não cabe mais, né? Você ter só esse momento anual, onde vou tentar fazer, né, uma retrospectiva, ou que não seja anual, que seja semestral, mas, né, do período inteiro. É muito complexo. E a gente percebe, esse é um ponto que cada vez mais, né, as novas gerações que vão ingressando no mercado de trabalho solicitam, que é a questão do feedback. E talvez, né, para as pessoas que estão há mais tempo nas organizações, quando falam em feedback, ainda lembra esse momento, né, de períodos em períodos onde eu vou sentar para discutir. E aonde normalmente, né, a pessoa, o colaborador ia com uma expectativa gigantesca para saber o que o seu gestor, né, estava achando daquele período. Não é isso, né? Hoje é esse feedback contínuo diário. E aí ter, obviamente, né, uma solução, enfim, uma tecnologia que ajude, faz toda a diferença. O Dia Internacional da Avaliação, né, ou a avaliação em si, ela perdeu muita força. Sim. Exatamente porque ela tinha esse peso e ainda tem, né, onde existe, ela acaba sendo um momento assim de um drama, assim, né? Poxa, o Maurício, meu gestor, vai conversar comigo. O que ele vai me dizer? E, nossa, eu fico... E aquilo se torna uma sentença, né, Maurício? Então, e as novas gerações, né, acho que estimulam isso de uma forma muito positiva também, de um repensar, né? Não só pelas novas gerações, né? Mas elas também nos provocam muito isso, né? Claro. E como eles se sentem estimulados, assim, quando eles recebem, não diria um feedback, mas um retorno em relação ao trabalho, quando eles se sentem desafiados também. Eu acho que esse processo de gestão da performance, de forma mais contínua e orgânica, ele possibilita diálogos mais frequentes, trocas mais instantâneas, para que a gente possa ter uma relação mais leve, mais direta, né, e que a gente não precise esperar determinados momentos, né? Claro que o processo vai ter uma estrutura, ele vai ter alguns ritos, né? Mas a gente não precisa esperar aquele momento, aí falando das lideranças, né, para conversar com as pessoas. E eu acho que é isso que o processo de gestão da performance ele tem que contemplar, né? Tanto a estrutura, mas como uma leveza também, né? A gente pode transitar nesses dois lugares, né? Porque isso é o que a organização precisa. O Maurício trouxe um ponto que é o dinamismo, né? Tem coisas acontecendo que eu não posso esperar um ano para conversar. Né? Eu preciso ter oportunidades de troca, né? E por que estabelecer um momento único em que isso acontece? Né? Então, tem que ter a estrutura no sentido das tomadas de decisões, de construir o processo, mas tem que ter essa leveza, essa fluidez também do dia a dia. Né? Claro, até para contemplar todo esse cenário de mudanças, né, de inquietudes. Quer dizer, se eu for falar com a minha liderança só lá em uma data específica, melhor eu ir conversando e alinhando tudo, né? E mais um temperinho aí, né? Se a gente for pensar, quantas pessoas tem abaixo desse líder? 5, 10, 20, 30? Imagina se nem vamos chegar nos 30, bota 20.
Agora chegou, gestor, aquele período do ano onde você tem que avaliar os 20. Você tem um mês para fazer. Não trabalha mais, né? Não vai fazer outra coisa. E lembrar de um ano inteiro de 20 pessoas, nossa, olha, né? É difícil. Uma coisa assim, a Resolution ela acaba ampliando, né? A gente viu isso aqui muito na nossa conversa, ampliando muito mais do que cargos, salários, né? O desempenho. Ela mostra toda essa questão da jornada. Eu vou trazer essa palavra porque é o que a gente está falando também, a experiência, né? Do colaborador, assim. Isso tem a ver com cargos, carreira, performance, ou tem a ver com toda a experiência da jornada? Como é que vocês enxergam isso, assim? Eu diria que tem a ver com toda a experiência. Eu acho que tu usou duas palavras muito boas, jornada e experiência. Porque quando a gente olha, né, e usa o mapa de competências como essa base para fazer toda essa integração do SIGP, né, do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, e traz essa provocação para a empresa de olha para o mapa de competências como esse conector, como esse hub para todos os teus processos. E começa a utilizar desde quando a gente vai falar de uma atração e captação, até o processo lá de desligamento, né, de offboarding, lá de saída da pessoa, e utiliza as competências nesse caminho, a gente está falando dessa jornada. Porque todo mundo, né, imagina-se pelo menos que um dia vai entrar na empresa, vai se desenvolver, vai crescer, vai ter entregas, né, e ao final de um período X, ela acaba saindo. Né, por vontade própria, por vontade da empresa, mas né, é um ciclo tradicional, né, de carreira. Quando a gente olha, então, para uma possibilidade de eu ter um mapa de competências como esse fio condutor, eu vou conectando cada um desses processos. E não trabalho, né, atração e captação num bloco, treinamento e desenvolvimento é outro bloco, remuneração é outro, desempenho é outro. Não. É olhar toda essa vivência do profissional. E a empresa que começa a olhar para isso, e é incrível o quanto isso trabalha a questão da marca empregadora, EVP, né, e por aí vai. Porque quando você começa a discutir lá no processo de atração e captação que existe uma estrutura olhando para tudo isso, o candidato naquele momento diz, opa, eu quero entrar nessa empresa. Claro. Pô, vocês têm uma estrutura, existem trilhas de carreira. Eu tenho possibilidade de entender o que outros cargos depois do meu já fazem para que eu um dia chegue lá. Eu vou ter desenvolvimento. Vocês acompanham a minha performance durante todo o período. Tem uma estrutura... acordo de expectativas, né? Tem acordo de expectativas. Eu tenho uma estrutura salarial, nossa, é aqui que eu quero trabalhar. Claro. Então, isso acaba diferenciando, né, as empresas. Precisa ser um processo mega rebuscado? Não. Mas eu preciso ter isso muito bem organizado. E, de novo, né, parece super complexo, mas olhando para o mapa de competências. Ali tem muita informação super importante e, às vezes, eu diria que quase a maioria das empresas acaba deixando isso numa gaveta, né, e lá se deteriorando. Verdade. Eu tenho convicção assim, que a gente precisa olhar para a jornada da experiência do colaborador, porque é a experiência que ele tem como um todo, né, com a organização. Então, desde o momento lá da contratação, depois, né, do onboarding, do desenvolvimento, das decisões de reconhecimento ou não, né? Então, acho que a metodologia, né, e esse conceito da jornada da experiência do colaborador que derivou da jornada da experiência do cliente, eu acho que ele nos ajuda muito até a ampliar o trabalho, né, enxergar todos esses momentos, esses pontos de contato, né, para a gente poder fazer essa gestão. E aí o mapa ele acaba sendo esse elemento central. Claro. E não é à toa, né, que a gente bate muito nesse ponto, né, Marina, dos cargos e salários, né? A gente até brinca que quando a gente fala o termo cargos e salários, né, as pessoas escutam muito mais a palavra salários, né? O S lá fica numa fonte, né, gigante, né, e o cargo fica num tamanho pequenininho, né? E por que isso acontece, né? O salário, ele é a forma concreta com que a pessoa, né, recebe a troca do tempo que ela dedica para a organização. Então, a gente entende isso, né? Mas quando a gente está fazendo um trabalho dessa natureza, a gente precisa ampliar o entendimento dessa relação, claro, que vem pela compreensão da jornada. Né? Então, como é que eu me sinto recompensado por toda a dedicação que eu tenho, né, através da minha remuneração? Mas a gente também hoje, né, em termos de gestão de pessoas, a gente também entende que a remuneração ela tem uma parte que é intangível e ela é emocional.
E essa parte intangível, emocional, está na gestão da jornada. Né? E das relações, né? Das Aqui a gente relações. falou muito isso, do papel da liderança, da abordagem, das conversas, e o quanto isso faz parte da experiência, né? E faz com que a experiência seja cativante, que dê resultado, que me motive, me traga engajamento, entendimento do meu porquê, né? Muitas vezes a gente escuta, né? Assim, a pessoa não deixou a empresa, ela deixou o líder. Então está muito nessa relação, às vezes, com o próprio líder. A empresa até poderia ter, talvez, uma boa remuneração, mas esse contexto todo, que hoje faz muita diferença, se não estava atendendo, bom, vou buscar novos ares. E acho que é isso, a gente tem consciência que o nosso trabalho ele vai chegar nesse lugar, né? De contribuir para a gestão da jornada da pessoa colaboradora. E a gente vai estimular isso, né? Mesmo que a organização tenha um primeiro passo de fazer uma terraplanagem, né? Definir as questões, vamos chamar assim, mais higiênicas da relação, né? Que é o papel, que é o cargo, que é a remuneração. Mas a gente sabe que isso é só o primeiro passo, claro, né? E que tem uma jornada maior que tá por trás. E que é ali e a gente está alimentando tudo isso, né? Claro. Então, eu acho que a gente precisa sempre assim começar do macro para o micro. Talvez o micro seria a gente olhar o cargo e o salário. E o macro é a gente olhar a jornada do colaborador. Exatamente. Né? E a experiência da jornada, né? Perfeito. E mais um ponto que, te ouvindo agora, né, Adriano, me veio, que também é uma frase de efeito, que é, né, o salário é a parte mais cara da remuneração. O salário é a parte mais cara. E realmente é uma verdade. Né? Então, assim, quando a gente começa a olhar para toda essa questão do ambiente, questões de benefícios, remuneração variável, né? E aí tem uma infinidade de outras possibilidades, a gente amplia essa visão. Claro. E às vezes a empresa ainda hoje acaba acontecendo, principalmente empresas menores, delas focarem muito no salário e dizer, eu não posso dar um aumento salarial. Ok. Que outro, né, benefício, mais, não no sentido do benefício propriamente dito, né, mas de uma forma mais ampla, que outra oportunidade tu teria dentro da tua estrutura que talvez hoje não está sendo utilizada? E que às vezes o custo, não vou dizer que pode, né, às vezes pode até ser zero mesmo, mas às vezes é um custo muito baixo, mas que traz um impacto muito grande, relevante para as pessoas que estão ali. E o Maurício trouxe antes na fala dele a questão das oportunidades, né? E eu acho que esse projetos dessa natureza, que tem essa finalidade assim, de mapear, né, todos os cargos, todas as oportunidades, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos, né? Então, assim, quando a gente fala o nome técnico do nosso trabalho, né, é um programa de cargos, carreiras e performance, né? Então, esse seria o nome científico, né? Sim. A gente estimula a organização para que ela crie um nome de batismo que tenha a ver com o seu negócio e faça um processo de gestão da mudança associado para trazer toda essa compreensão que nós estamos conversando aqui, né? Mas quando a gente fala num plano de cargos, né, ou carreiras, né, geralmente as pessoas acabam pensando em oportunidades além do seu cargo atual. Claro. Só que o primeiro passo é o seu cargo atual. A empresa dificilmente vai me enxergar num cargo de maior complexidade, de maior valor, se eu não estiver bem no meu cargo atual. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Tenho plantado isso, semeado. A tua carreira começa no teu cargo atual, não é no teu cargo futuro. Então, a gente precisa botar os dois pés no chão, assim, como é que eu estou na minha posição atual? Eu estou entregando, eu estou performando, ou que desenvolvimentos eu preciso fazer, ou eu estou bem aqui, mas tomar essa consciência primeiro, né? Então, que a minha carreira, a minha evolução começa na minha posição atual. A organização dificilmente vai me enxergar numa posição maior, mais complexa, se eu não estiver bem hoje, onde eu estou. Que provocação bacana, né? Que autorresponsabilidade isso, né? Porque é uma tendência mesmo isso de... Eu só olho para cima, né? Eu só olho na inquietude de já sentar em outra cadeira, né? E a própria questão que a gente escuta muito, ou algumas empresas nos buscam através, né, de uma avaliação lá do clima, né, uma GPTW, alguma coisa assim. E, obviamente, remuneração sempre é um dos itens, né? Remuneração, carreira, feedback, está lá, né, não tão bem colocado. E já aconteceu de empresas, né, não, o meu problema aqui é carreira e feedback. Bom, legal, vamos então, né, trabalhar bastante isso, conversar com as pessoas, entender, realiza o projeto como um todo, implanta o Fluid State e diz para as pessoas, agora procurem seus gestores para falar, então, já que, né,
Sim. O problema era esse, procurem seus gestores. Passa um mês, ninguém procura. Eu disse, mas não era esse o ponto? Então tem que ter muito isso, né? Do empoderamento no sentido não, né? Não é de dar poder, mas assim, de eu entender que aquilo é meu, essa responsabilidade é minha. Então, assim, a gente está falando de carreira, sou eu que sou responsável por ela, pela minha carreira, não a empresa. Não? Então, isso também mudou muito durante os anos. Quando a gente fala de ter toda essa estrutura, né, de pensar na jornada, está muito conectado com isso. Como é que eu, profissional, entendo o que aquela oportunidade naquela organização tem para me oferecer. E que bacana, né? Porque aqui a gente falou antes desse amadurecimento da liderança. É o amadurecimento de todas as pessoas da organização, né? Que a gente está falando aqui agora. Sem dúvida. A provocação, autorresponsabilidade, visão de desenvolvimento. Uhum. Talvez um nome possível também para esse trabalho, de forma genérica, seria um plano de oportunidades. Né? Mais do que um plano de cargos e salários, é um plano de oportunidades, né? Em que a gente precisa que cada um protagonize, né? Eu acho que a organização ela também não pode se isentar da sua responsabilidade, né? Porque a carreira ela acontece dentro daquele ambiente de negócio, com aquelas condições, né? Com aquelas necessidades de resultado. Mas eu acho que o papel da empresa, da organização, é, né, conhecer essas oportunidades, né, definir, dar clareza, comunicar. E o das pessoas é, né, fazer as suas escolhas. Claro. Né? Então, a gente precisa de todos os atores atuando e fazendo os seus papéis. Né? Mas eu estou com uma curiosidade aqui, né? Tá bacana o nosso papo, mas eu estou com uma curiosidade, a questão da meritocracia. Vocês lidam muito com isso dentro dos projetos, né? Os critérios de meritocracia. Sim. Se conhece muito, né, os clássicos tempo de casa e formação. O que mais atualmente vocês têm trabalhado e visto que dá para compor? Legal, boa. Primeiro é engraçado, né, Marina, se a gente fala da questão do tempo de casa, né, isso há muitos anos era o principal né, fator, tempo de casa. Depois isso chegou um período que assim, não se falava mais nisso. Né, assim, tira tempo de casa, isso aí não pode nem aparecer. Que empresa que vai fazer por tempo de casa? As gerações vão mudando, né? Começa a se ter falta de mão de obra, no sentido de faltar profissionais capacitados. Eu preciso disputar com um monte de outras organizações, as pessoas estão ficando pouco tempo na minha empresa, tempo de casa começa a ser um fator relevante novamente. Então, eu começo a olhar para o tempo de casa no sentido de, a pessoa permanece aqui comigo, mas daí tem que ter o cuidado com a pegadinha, né? Ela permanece comigo e fazendo entregas. Perfeito. Porque senão, né, é aquela velha história. Ela está aqui só, né, para esperar o tempo de casa para poder ter um reajuste salarial? Não é isso que a gente quer. Então, a gente continua, obviamente, olhando para essa questão do tempo de casa, mas cada vez mais ampliando esse olhar. Então, a gente tem trabalhado principalmente assim, de tentar enxergar quais são aqueles fatores que são habilitadores, então que seriam, vamos dizer assim, o estar ou não dentro de um processo de meritocracia naquele ciclo, fatores que aí sim são mais conectados com performance, com entrega, né, com como é que a pessoa está dentro daquela organização, e um terceiro que é o fator de decisão, que aí é olhar para o orçamento, né, ver se realmente eu tenho como realizar aqueles reajustes. Cada uma dessas etapas a gente vai definindo critérios. Então, a gente pode usar o tempo de casa, tempo no cargo, se existe orçamento ou não naquele período, se a empresa está dando resultado ou não. Claro. Se aquela, né, pessoa que está sendo analisada naquele ciclo de mérito, por exemplo, em áreas que tem indústrias, que tem área de produção, acontece muito. A pessoa tem advertência, ela teve uma advertência escrita, ela teve uma suspensão. Bom, se teve advertência, já não participa daquele ciclo. Mas daí ele vai ficar desmotivado, aí que não vai entregar. Bom, aí é gestão, né? Aí a gente está falando de gestão. Então, de criar essa primeira fatia, que são os habilitadores, e aí sim olhar os de performance. E quando a gente vai olhar de performance, a gente discutia muito essa questão, avaliação de desempenho, avaliação de performance, eu ter um momento específico para olhar isso, qual é o cuidado que tem que ter? É olhar de forma longitudinal, num período mais, né, amplo de tempo. Interessante. Então, assim, não é olhar aquele ano, porque normalmente a gente vai olhar pelo retrovisor. A gente não vai estar olhando para frente e pensando, essa pessoa tem potencial, então eu vou dar um reajuste salarial. Não.
Essa pessoa já me entregou e por ela já ter me entregue, eu vou dar um reajuste salarial. Então, nessa discussão, o ideal o que é? Olha 3 anos, vê como é que está indo a performance dessa pessoa na média dos últimos 3 anos. Ela está performando, ela está entregando, ela tem os requisitos do cargo, formação que a gente discutiu, a formação dela está adequada. Isso vai ajudando o gestor a poder enxergar quem deveriam ser aquelas pessoas, né, que deveriam concorrer, ir para a última etapa da tomada de decisão. Junto com isso, daí sim, na tomada de decisão, poder olhar quanto tempo essa pessoa, né, há quanto tempo ela teve um reajuste, em que faixa salarial essa pessoa está, qual é o risco, o impacto de eu perder esse profissional, se essa pessoa sai, né, recoloca o outro no outro dia, né, mas, ou em pouco tempo e vai fazer a mesma entrega, sim ou não? Qual o custo deste profissional no mercado? Então, trazer essa reflexão para o gestor e dizer, olha, essa pessoa que está aí contigo, se ela sai, e você tiver que ir para o mercado buscar outra, vai custar mais do que essa. Então, esse é um bom sinal, claro, né, para ser analisado. Então, a gente pode ir criando, né, critérios para que a gente consiga mensurar da melhor forma, né, a meritocracia. Mas eu vou ter algumas réguas, mas cada gestor vai olhar de uma forma. Sim, né? Não vai ser um modelo padrão matemático perfeito, mas ele vai te dar todo o embasamento para uma discussão, para poder chegar nesse momento da tomada de decisão. Claro. Né? Então, a gente tem estimulado muito isso nas organizações e a gente percebe que muitas não têm, né, ainda essa visão, e o que acaba acontecendo é muito parecido quando a gente fala de cultura. Então, assim, né, a empresa assim, eu não tenho, os critérios, né, não estão definidos. Se você vai conversar com as pessoas sabem os critérios. Vai falar com o gestor diz quais são os critérios que ele usa. Então, assim, não está organizado. Claro. Né? E aí, eu sempre instigo as empresas nesse momento que é assim, se essa regra não está clara e não está escrita e transparente para todo mundo, pensa um novo colaborador que entra. Entrou um novo colaborador, ele vai querer saber sobre isso. Se, né, a área de recursos humanos, gestor, não falaram sobre isso, não apareceu no onboarding dele, ele vai perguntar para o colega. E o colega vai dizer alguma coisa. Mas vem cá, fulano, Adriano, como é que eu faço para crescer aqui na empresa? Para tu crescer aqui, eu vou te dizer, tu tem que fazer... E aí vai vir alguma coisa. As histórias contam, né? Vai vir alguma coisa. Falam por si. As histórias. E aí eu sempre digo, vai ser dito alguma coisa que provavelmente não era o que a empresa gostaria que fosse. Mas ali está uma resposta. Claro. Se a empresa não fala, alguém fala. Então, assim, que história que tu quer que seja contada? Eu quero que seja contada a minha. Então, define critérios, começa a analisar esses critérios e bota para rodar. E às vezes a gente encontra, né, Adriano, na discussão com as empresas assim, mas eu não consigo ter esses 5, 6 critérios, eu só consigo ter 2. Usa os 2. Não, mas e se não der certo? Hoje tu não tem nenhum. Tu já vai ter 2, olha que coisa boa. Né? Então, assim, é também poder ir testando. Claro. Daqui a pouco usou um critério que não deu muito certo, tira. Né? Não vou mais usar isso aqui. Esse aqui não vai ser um fator que eu vou acompanhar. E está tudo certo. Agora, o que a gente tem estimulado muito as organizações quando a gente fala disso é, dependendo do número de colaboradores, esquece fazer isso sem ter um sistema. Esquece fazer, né, fazer isso que não tem uma tecnologia. Eu vou fazer num Excel. Dá, ok, dependendo do número de colaboradores tu consegue. Mas dependendo da complexidade, já não dá mais. Claro. Então, o sistema ajuda e ajuda muito também nessa etapa da meritocracia. Essa palavra, né, primeiro, meritocracia, até na sociedade, né, ela traz várias coisas à cabeça, né, e aqui nós estamos tratando ela dentro do contexto organizacional. Acho que é importante fazer esse recorte também. E dentro da organização também existem diferentes formas de meritocracia. Né? Dentro do contexto aqui que nós estamos conversando em termos de escopo de trabalho, do projeto, nós estamos falando da meritocracia, do crescimento horizontal dentro de cada cargo. Né? As empresas têm práticas de remuneração variável, né? Que elas podem ser por cargo, elas podem ser anuais, elas podem ser coletivas ou por equipe. Isso também são formas de mérito olhando para a remuneração. Né? Mas como o Maurício estava comentando, acho que a gente traz um primeiro olhar que é ter um processo estabelecido. Né? Muitas vezes a organização ela não tem um processo.
né? Então, o primeiro olhar é esse, né? E a gente estimula para que existam essas 3 fases que o Maurício falou. Tem uma fase inicial que é habilitar as pessoas a entrarem no processo. Depois é a gente entender a performance de cada um, né? E aí, daquelas pessoas que tiverem performance, nós vamos para critérios decisórios, né? Onde a gente olha a posição-chave, pessoa-chave, risco de perda, impacto de perda. E hoje a gente também tem de forma muito clara a lei de igualdade salarial, que ela é um critério decisório, quando a gente tem 2 pessoas, né, de diferente gênero no mesmo cargo. Interessante. Né? Então, isso é importante que a gente também considere, né? E por isso que a gente estabeleceu esse formato de olhar para o processo, porque a gente tem também o artigo 461 da CLT, né? Enfim, nós temos variáveis que a gente precisa considerar nesse processo, que não é o olhar individual da performance, né? Olhando para dentro do cargo, né? Mas ele é bem desafiador, né? Cada empresa, isso tem muito a ver com a cultura e com o jeito da empresa de tomar decisões, de orçamento, né? E de quadro de lotação, enfim, tem N variáveis aqui, mas eu acho que o desafio é a gente ter um processo, ter essas fases e ter esses critérios para essas tomadas de decisões, né? É um tema que eu diria assim, bem desafiador mesmo, né? Mas o nosso trabalho, ele faz também essa provocação. Olha, a gente sugere, recomenda um processo, e aí daquele processo que a gente recomenda, as empresas vão, olha, o que eu consigo fazer é parte dele, vamos com essa parte, Claro. Vamos dar esse primeiro passo, porque é isso que vai te possibilitar ser justo, né? Porque eu acho que o Maurício traz um ponto, as pessoas querem ser tratadas com justiça, né? Mas a gente precisa dar clareza de quais são os critérios, Perfeito. como é que é o processo, para que as pessoas confiem nesse processo e que ele não aconteça de uma forma, né, que não é clara para todo mundo, né? E as pessoas acabam buscando oportunidades fora porque dentro não está claro. E muitas vezes esse processo até existe, ele só não está comunicado, né? Não está explicitado. Então a gente vai sempre, né, trabalhar nesse sentido. Muito bom. Que aula, hein, senhores? E para a gente ir se encaminhando para a reta final aqui, eu acho muito relevante, não poderíamos deixar de trazer esse tema aqui para a mesa, que é a inteligência artificial, né? A Resolution, ela enfatiza essa importância de equilibrar a inteligência humana com a inteligência artificial. E como é que vocês veem essa integração assim dentro de gestão de pessoas, dentro dos próprios projetos de cargo e carreira? Como é que hoje está esse assunto aí de inteligência artificial? Bacana. Começo eu aqui, Adriana, depois tu vai. Esse é um tema que está fervendo, né? Muito. Fervendo. A gente, bom, se a gente for pegar a Resolution Inteligência Humana, né? Então já vem trabalhando essa questão da inteligência humana já há um bom tempo, desde, né, que foi feita toda a revisão da marca em 2016, se adotou isso muito com o olhar de poder enxergar as pessoas, né, de poder entender que tem razão e tem emoção em todos os nossos temas. Então, por mais que a gente fale muitas vezes de coisas numéricas, né, vai falar de remuneração, enfim, a gente amplia esse olhar quando a gente fala da carreira, do desenvolvimento, e esse é o grande foco dos nossos trabalhos, né? Como a gente veio discutindo até aqui, a remuneração é uma parte Sim, disso. ficou bem claro isso né? aqui na nossa conversa, inclusive. É uma parte, né? Importante, mas uma parte. Então, quando a gente olha essa questão, né, da inteligência humana e a inteligência artificial hoje, é uma grande revolução, assim como teve revolução industrial, né, globalização e outros momentos. E é bacana a gente poder olhar pelo viés dessas ferramentas ou dessas, né, possibilidades tecnológicas auxiliando as pessoas. Então, além de eu ter toda a minha capacidade, né, intelectual humana, eu consigo ter uma outra inteligência artificial, né, uma tecnologia que me ajuda a resolver problemas, que me ajuda a tomar decisões, que me ajuda a analisar dados, né? Então, realmente, assim, é usar isso a favor. Claro que eu, pelo menos, ouvi várias vezes aquela velha história, né? Assim, as máquinas vão tomar, né, o teu lugar. A gente olha todos os anos, tem várias reportagens dizendo quais são, né, os 5 cargos, os 10 cargos que vão deixar de existir nos próximos 10 anos. Né? Quais são? Então, assim, é natural, mas isso... Revolução Industrial lá atrás também foi assim, né? O que a gente precisa, e aí eu ouvi um outro dia uma outra frase que eu achei bem interessante, que é: não são as máquinas
que estão tirando, né, ou os robôs que estão tirando os nossos lugares. Nós é que estamos fazendo atividades que deveriam ser feitas pelos robôs. É outra perspectiva, né? Quando eu ouvi isso, eu disse, faz sentido. Faz sentido. Então, assim, a gente ainda ter, né, e a gente vê isso nas nossas estruturas, quando a gente está desenhando lá eixos de carreira, posições de auxiliar, por exemplo. Auxiliar na área administrativa, principalmente, quase já não existe mais. Que tipo de atividade eu preciso de um auxílio para realizar? Se alguém está fazendo isso, nossa primeira análise é, tem como automatizar? Tem como realizar de uma outra forma, né, por um robô, enfim, que não precise mais ter uma pessoa? Porque não é que a gente vai, né, excluir a pessoa do processo, mas aquilo é tão simples ou rudimentar que deveria ser uma máquina fazendo, e não uma pessoa. A pessoa deveria ter uma capacidade para fazer outras coisas. Então, te respondendo, né, Marina, assim, o que a gente precisa é aprender a conectar esses dois mundos. Gestão de pessoas sempre teve, né, esse viés de ser estratégico, né, e a gente bate nessa tecla já há bastante tempo. Acho que cada vez mais está ocupando esse espaço. E uma reflexão que a gente fazia esses dias dentro da Resolution é onde uma área de transformação digital deveria estar? Se isso é TI ou se isso é pessoas? Bom. E aí, né, começamos mas isso é cultura, isso vem a serviço das pessoas. Opa! Então, talvez gestão de pessoas, RH, tem uma nova frente para assumir, que é essa transformação digital. Poder apoiar, né, ter essas inteligências artificiais, chatbot, tudo mais a seu favor. Então, sem dúvida nenhuma, já faz parte do dia a dia, né, e cada vez vai fazer mais parte do dia a dia. E quando a gente olha para as nossas estruturas, para os nossos temas, né, olhando parte de carreira, né, de estrutura salarial, mapas de competências, cada vez mais isso vai estar presente. Mapas de competências é um dos pontos que a gente tem discutido muito. Eu preciso ter o gestor com uma folha em branco descrevendo um mapa? Ou eu posso usar, né, algumas informações da organização que já me dão um norte daquela posição, daquele cargo? Que uma inteligência artificial preencha já campos que eu vou pré-determinar e eu entregue para uma revisão do gestor, eu mudo a perspectiva. E agrega muito, né? E agrega muito, talvez, para o gestor. E ganha tempo. Então, assim, a gente vai trabalhar muito, né, eu imagino isso logo ali na frente, né, que é essa questão da produtividade, né, versus a qualidade dessa entrega. Então, também, a gente vai ter que ter esse cuidado que vai precisar ainda ter um trabalho de análise crítica em cima do que está sendo, né, gerado. Isso a gente vai continuar com a nossa inteligência humana, né, apoiando bastante. Mas eu vejo que é um caminho sem volta. Eu gosto, né, de dizer assim, isso eu tô lá incubando um artigo sobre isso, que para mim o único ponto é a tecnologia evoluiu tanto, mas a gente ainda continua trabalhando no modelo Revolução Industrial. É verdade. Então, a gente ainda não conseguiu conectar esses dois mundos. A tecnologia está muito à nossa frente. E a gente está vivendo naquele modelo antigo, usando essa tecnologia. E isso vai nos levar para o burnout, para o esgotamento, né? E para todos os problemas modernos que a gente conhece aí no meio corporativo. Mas essa é uma pauta também para uma outra discussão. Eu acho que essa pode ser, inclusive, né, uma pauta para um outro podcast. Já tem uma folha cheia. Mas eu queria só fazer um complemento rápido aqui. O Maurício foi brilhante na colocação dele. Mas, acho, primeiro, assim, acho que a Resolution tem, né, no seu decodificador a inteligência humana, e a gente também está, né, cada vez mais trabalhando essa conexão, essa integração de inteligência humana e artificial. Eu acredito muito nisso também. Eu gosto muito de uma palavra que é humanologia, né? Que é a junção do humano com a tecnologia. Eu acho que é disso que a gente está falando. Acho que a gente, ao longo dos tempos, assim, já tivemos várias revoluções e transformações, né, que a tecnologia propiciou e nos trouxe até aqui. Eu acho que isso vai continuar acontecendo. A gente tem que achar o tamanho, a forma disso, né? E eu acho que a tecnologia está transformando os negócios, a inteligência artificial está transformando os negócios e vai continuar transformando, e cada vez mais os processos de gestão de pessoas.
Então, o que a gente vê de forma muito prática assim, no dia a dia é que as posições operacionais vão estar sendo cada vez mais, né, substituídas, né, no bom sentido, retirando as tarefas operacionais e deixando para que nós, humanos, né, façamos um trabalho mais de conexão, de relacionamento, de troca, que muitas vezes é aquilo que nos traz um cansaço no dia a dia. Né? Eu não consigo dedicar tempo para fazer gestão, para ter boas relações, porque eu estou fazendo atividades operacionais. Então, que a gente possa usar a tecnologia a nosso favor, enquanto humanos, né? Para que a gente elimine, né, aquilo que outras tecnologias podem realizar e a gente possa se dedicar para a relação mais humana no trabalho. Eu acho que talvez é dessa forma que eu percebo assim, que a tecnologia pode contribuir. E a gente tem percebido isso de forma muito prática nos projetos. Quando a gente vai debater uma área, um cargo, a gente sempre pergunta para a liderança ou para a empresa, isso vai continuar acontecendo em quanto tempo? Né? Com que velocidade vai ter uma transformação aqui? E aí, muitas vezes, a resposta é aqui já tem uma melhoria pensada, um processo novo, uma tecnologia. Já está em andamento. E a gente, aí, sendo bem prático, o grupo ocupacional de auxiliar administrativo, ele está começando a inexistir em alguns negócios. Né? E eu acho que essa é uma tendência, né, que vai continuar acontecendo. Agora tem que fazer força para nos convencer de que precisa. É o contrário, né, Maurício? É o contrário, né? Muito bom, que conversa rica. Considerações finais, não sei se vocês querem deixar também alguma consideração final. Quero te agradecer, Marina, aí pela conversa, pelo papo, né? A gente tem, né, assim como tem os artigos, assim, né, temas que a gente pode explorar, né, os próximos passos, a gente falou de vários deles aqui. Mas acho que a mensagem assim, principal que eu acho que é a primeira questão, né, que as empresas não olhem para esse trabalho, né, para esse projeto de forma limitada, né, quando elas forem botar a mão nisso. A empresa demora tanto tempo para fazer um trabalho estruturante como esse, então quando ela fizer, que ela possa, né, olhar todo o potencial, né, e criar sentido para isso, para a organização e para as pessoas. Isso dá um trabalhinho a mais no início, mas se a gente não fizer isso, a gente está perdendo muita coisa. E a colheita da terraplanagem lá vai ser muito maior, né? Exatamente. Então, eu deixaria essa mensagem para, né, como dica aí para as empresas que estiverem nos escutando e nos assistindo. Legal. Também te agradecer, né, Marina, pelo bate-papo, foi bem bacana. E nessa linha, né, Adriano, convidar também quem está nos assistindo, se tiver dúvida, instigou algum ponto ou outro que a gente não discutiu aqui, que nos traga. Escreve aí nas nossas redes, em algum local vai dar para escrever sobre isso. Traga novos temas, para a gente também poder debater temas que, né, daqui a pouco para você aí é o que está mais pegando nesse momento. Exato. Tem mais uma cadeira aqui que não aparece, mas tem mais uma cadeira. Tem mais uma cadeira aqui sobrando aqui ainda. Exato, para trazer insights, trazer ideias e trazer isso, né? Essa transformação aí não só de cargos e carreiras, mas da jornada das pessoas dentro das organizações. Acho que foi isso também que a gente falou muito aqui. Vocês nos ajudaram a desmistificar várias coisas, contribuíram muito. A mim também foi uma honra aqui. Acho que tem uma certeza também aqui de cargos e carreiras e performance, não apenas nas estruturas e nos números, né? Se criam evidências verdadeiramente transformadoras para as pessoas e para as empresas, foi o que a gente foi falando aqui. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês, quem nos acompanhou aqui também. Esse foi só o começo. Eu, se depender de mim, estou aqui de novo. Qual é o próximo horário? Eu já tenho horário marcado para o próximo. Lembrem que a excelência da jornada começa aqui, por nós, né, e com os nossos desafios e trocas que a gente tão generosamente aqui colocou na mesa. Muito obrigada. Legal, obrigado. Obrigado, Marina. Até a próxima.